A gente mostrou o caso de 9 pessoas que trabalhavam em uma situação semelhante à escravidão. Isso foi na cidade de Granja, região norte. E olha, infelizmente, aconteceu de novo. Dessa vez, 43 homens aqui do Ceará foram resgatados em condições desumanas num trabalho no estado da Bahia. Isaac Macedo está chamando a gente para trazer mais informações. Oi, Isaac, eu fico impressionada ainda como em 2021 a gente tem casos como esse e não são raros, né? Infelizmente não são raros, viu, Raíssa? E presta atenção, junto com o pessoal de casa, nas condições de trabalho, até mesmo de moradia, às quais essas pessoas estavam sendo submetidas na cidade de Xique-Xique, que fica no interior da Bahia, tá? A fiscalização de lá foi quem acabou fazendo esse trabalho para encontrar essa situação desumana mesmo para 43 cearenses da cidade de Martinópole, que também fica na região norte, assim como o município de Granja. Só que além desses 43 cearenses, outras 10 pessoas também estavam nessas mesmas condições, ou seja, eram 53 trabalhadores. Essas 53 pessoas foram então resgatadas. Bom, a informação que nós recebemos é que lá na cidade de Xique-Xique, na Bahia, essas 53 pessoas estavam trabalhando tanto na extração de folhas como também do pó da carnaúba. E aí, pessoal, as condições, a gente tem até algumas imagens aí para mostrar para o pessoal, imagens que nós recebemos da fiscalização baiana. E as condições eram desde o trabalho, como eu falei, essas pessoas estavam aí, alojadas em alpendres, estavam alojadas em galpões, em casas inacabadas e algumas casas também de moradores, mas casas também muito simples, que não apresentavam qualquer condição para que aqueles próprios moradores e ainda esses trabalhadores habitassem o local. Para vocês terem uma ideia, desses 53 trabalhadores, boa parte estava dormindo, minha gente, apenas usando tecido para cobrir o chão. Pois é, quem não tinha levado rede daqui do Ceará para a Bahia, estava tendo que dormir no chão apenas cobrindo com um tecido. Olha só essa situação que chegou para a gente. Bom, além disso, a gente chama a atenção para as condições de alimentação. Não existia uma forma correta para acondicionar esses alimentos, inclusive, de acordo com os fiscais baianos, muitos desses alimentos estavam guardados em sacos plásticos e não estavam colocados sequer, por exemplo, numa prateleira, não. Esses alimentos em sacos plásticos estavam no chão, só para que vocês possam ter uma ideia das condições que essas pessoas estavam enfrentando por lá. O que é que aconteceu? Em relação a dormir, como eu disse, eles não forneceram, né? Os contratantes não ofereceram camas para essas pessoas, então tinha muita gente dormindo no chão, apenas cobrindo esse chão com um pedaço de pano. E olha, nos locais onde a fiscalização acabou indo e encontrando essas 53 pessoas nessas condições, não havia também instalação sanitária. Quando eu falo instalação sanitária, minha gente, é desde chuveiro, lavatório, também de lavanderia, sanitário. Ou seja, essas pessoas estavam de fato vivendo e trabalhando em condições degradantes. A gente tem uma fala, inclusive, de um desses fiscais baianos, essas pessoas que conseguiram então ser resgatadas por conta desse trabalho de fiscalização. E aí ele traz para a gente outros detalhes, né, a respeito desse processo, de como eles chegaram então até esse local, na cidade de Xique-Xique, e também outros detalhes a respeito das condições que esses trabalhadores estavam passando. Vamos ouvir. As condições encontradas eram bastante precárias, né? Os trabalhadores estavam submetidos a condições degradantes de trabalho. Por exemplo, nós tivemos um caso do pessoal do Piauí, que os trabalhadores estavam, uma parte significativa dos trabalhadores estavam alojados embaixo de árvores, né? O empregador alugou um casebre inacabado, sem reboco, sem água, sem luz, apenas 3 cômodos inacabados, e botou esses trabalhadores, uma parte dos trabalhadores dentro. Como não coube todos, acabou deixando os outros alojados em redes ou diretamente no chão, em árvores. Esses trabalhadores não tinham local para banhar, não tinham acesso fácil à água potável, não tinha local para guardar os seus pertences, no campo não tinha instalações sanitárias. A equipe de fiscalização, após a constatação das irregularidades, determinou que o empregador pagasse as verbas rescisórias e os danos morais estipulados pelas instituições parceiras, como a Defensoria Pública da União, o Ministério Público do Trabalho. E depois desse pagamento, os trabalhadores foram direcionados à sua cidade de origem para voltar para os seus familiares e buscar um novo emprego, um emprego em condições dignas. Para isso, o Estado disponibilizou o requerimento de seguro-desemprego para que eles tenham direito a 3 parcelas de seguro-desemprego do trabalhador resgatado.
Essa parte final é muito importante, né? Porque é o mínimo que essas pessoas podem receber diante de tudo isso que elas acabaram enfrentando durante esse período de trabalho na cidade de Xique-Xique. Como disse esse fiscal, os empregadores já foram então notificados para que eles pagassem todos os direitos trabalhistas que essas pessoas precisam e merecem. E também esses fiscais acabaram dizendo que alguns pagamentos até já foram realizados, como por exemplo da verba rescisória e também de parte do dano moral individual. Isso para esses 53 trabalhadores, como a gente ouviu, né? Além dos cearenses, tinha piauiense no meio. Uma situação realmente muito horrível. E aí esses pagamentos, os montantes então, segundo esses fiscais, chegam a R$310 mil. É importante falar o seguinte, tá? Como a Raíssa adiantou no comecinho, não é a primeira vez esta semana que nós estamos trazendo algo parecido, né? Na cidade de Granja, que também fica na região norte, a gente teve até as imagens aí para poder mostrar para o pessoal de casa as condições da cidade de Granja, né? Em que esses 9 trabalhadores estavam também enfrentando. A informação era de que esses homens, inclusive, estavam alojados numa casa abandonada. E aí, pessoal, sem energia elétrica, sem água encanada, também sem instalações sanitárias. E o Matheus Ferreira, o nosso amigo de Sobral, acabou de me passar uma informação importante em relação a esses trabalhadores de Granja, tá? Assim como os trabalhadores de Xique-Xique, na Bahia, os de Granja, que nós noticiamos esta semana, também foram aliciados na cidade de Martinópole, na região norte aqui do estado do Ceará. Eu volto com você, Raíssa. Obrigada, Isaac, pelas informações. Eu imagino que nesse momento de crise econômica, né, muita gente sem emprego acaba aceitando até essas condições, né, se submetendo a essas condições, mas não vale, não compensa de forma alguma, né? A gente precisa mesmo de um trabalho de fiscalização intenso para cuidar mesmo das pessoas. As pessoas precisam das condições mínimas para trabalhar de forma digna. Então, que bom que nós temos esse trabalho dos auditores, que está realmente sempre atento, né? Inclusive, trouxemos outro caso, como você mesmo disse, essa semana. Bom, fico alerta e o nosso pedido para que as pessoas denunciem se souberem de outros casos desse tipo, né? Vamos ajudar a combater essa situação absurda. Obrigada, Isaac, pelos detalhes.